Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Valmirton e hoje eu preparei uma aula aqui para vocês relacionado a medir a glicose na sua corrente sanguínea, justamente com aqueles testes que são vendidos na questão das farmácias, que você pode utilizar em casa ou são utilizados até mesmo em alguns ambulatórios, em alguns postinhos de saúde, tá? Então essa aula eu preparei uma breve introdução, eu vou explicar para vocês a questão dos materiais e métodos utilizados e logo após eu vou colocar para vocês um vídeo, justamente na parte da manhã, que eu fiz um jejum aí de 8 horas e posteriormente eu fiz relacionado a esse teste aqui, tá? Então a gente fez aí um teste relacionado a um jejum aí de 8 até 12 horas, no sentido de vocês avaliarem o resultado junto comigo. Então eu quero que vocês observem esse ponto, tá? Muito interessante isso que a gente vai discutir hoje. Então, primeiramente, quando se fala sobre a questão da introdução, um ponto que eu acho importante relacionado a fazer uma análise justamente com os aparelhos que a gente tem, que pode ser feito em casa, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas antes disso, é importante observar que o aumento de glicose na corrente sanguínea pode vir a trazer uma doença muito conhecida como a diabetes mellitus. Tá? Só no Brasil, se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Análise Clínica, eles vão falar uma informação super importante. Só no Brasil, entre 2006 e 2006, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença. Então, olha só, esse alavanque nesse aumento da doença. E um ponto que é importante que eles colocam e seu custo deve dobrar até 2030, chegando a 97 bilhões de dólares. Em estimativas mais conservadoras. Então eles colocam essa questão de mais estáveis, tá? Ou até 123 bilhões de dólares, convertendo isso vai dar em torno ali de 406 bilhões de reais em um pior cenário. Então eu quero que vocês avaliem justamente isso, essa questão de um pior cenário. Eu bati o olho justamente nessa informação no site da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e falei, o que seria um pior cenário? Seria após uma pandemia? Porque é isso que a gente tem que observar. Nós estamos analisando, vendo o processo da pandemia do SARS-CoV-2 e relacionando justamente porque as pessoas estão ficando mais dentro de casa. E ficar mais dentro de casa e não tendo atividade física ou diminuindo as suas atividades físicas, isso não poderia aumentar a concentração de glicose desses indivíduos e posteriormente levando ele para o pior cenário? Então isso que é importante que a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar inúmeras perguntas, inclusive vocês vão observar algumas perguntas e algumas situações que eu vou colocar de forma definitivamente errônea, mas com um propósito, tá? No sentido de vocês tentarem avaliar aquela situação, tá? Então esse é o objetivo. Tem algumas informações que realmente quando eu adquiri a fita nova eu não sabia, tá, desse teste. Então vamos entrar logicamente na questão dos materiais e métodos. Para se fazer um teste desse que eu estou comentando justamente com vocês, vocês podem fazer um teste a nível de laboratório, né, justamente para fazer a avaliação junto com a equipe médica, verificando se você está aumentando essa concentração de glicose no sangue, ou você pode fazer isso, um monitoramento em casa, utilizando o glicosímetro. Tá? Então o glicosímetro é justamente esse aparelhinho aqui, que eu tenho como modelo. Vocês podem verificar, ele é bem pequenininho. Esse aparelho aqui, eu vou inserir uma fita. Olha isso que eu estou te comentando aqui. Eu vou inserir uma fita de um kit que eu tenho e eu quero que vocês olhem no vídeo que vai ter mais para frente a questão dos erros que pode estar acontecendo. E verifique nesse vídeo se você consegue avaliar as datas de validade que tem lá. Importante vocês verificar todas essas informações que a gente está discutindo, tá bom? Então, aqui tem uma fitinha aqui dentro, né, que eu utilizei justamente nesse vídeo que está mais para frente. Temos aqui, eu falei, olha, já que se for faltar uma fitinha, eu comprei uma caixinha cheia de outras fitinhas, 25 tiras, tá? E lá no vídeo para frente vocês vão ver o que aconteceu. Eu separei também um Descartex, então, ou seja, aquela agulha que vem justamente no kit, que é essa agulhinha aqui, ó. Vem 25 agulhas, tá? Essas 25 agulhas que vêm aqui é justamente para você colocar nesse aparelhinho que está aqui,
tá? Esse aparelhinho você só dá você abre ele aqui e coloca a agulha. Olha aí, você coloca a agulha. É só torcer aqui, eu não vou torcer agora porque vocês vão ver no vídeo mais pra frente, mas é só se você torcer aqui. Ao você torcer aqui, o que vai acontecer? Você coloca justamente para travar, e aí tem os níveis. Então aqui tem nível 1, 2, 3, 4, 5. No vídeo mais para frente eu explico isso para vocês. O que é interessante é que você pode travar, então isso aqui fica amarelo, antes não tinha nada, e aperta o amarelo, ele dá uma espetada. Aqui aquelas pessoas que têm medo de furar o dedo, é até interessante, porque você arma, tá? Então aqui ó, não tem nenhuma cor, mas quando você aperta, ele fica amarelo, e aí a agulha já fica no tipo de preparado. Ó, estou preparado. E aí quando você justamente aperta esse botão, pede para a pessoa virar para o lado, pronto, aí ele está lá e fura o seu dedo, tá bom? Então esses são os materiais e métodos que a gente utilizou aqui no presente momento. Esse ponto é super importante falar para vocês, questões de confiança desses testes, tá? Saiu pelo Ministério da Saúde alguns glicosímetros que não têm tanta confiança assim. Então aí eu quero te deixar uma coisa bem clara. Essa lista que saiu de glicosímetros, pelo menos 17 foram recusados pela Anvisa. Tá? Pelo menos 17 foram recusados pela Anvisa. Ou seja, tem algumas pessoas que estão adquirindo alguns produtos, como esse glicosímetro, mas ele fala, deixa eu comprar um produto de origem asiática. E aí o preço ele é muito mais barato e quando você pega e começa a comparar, opa, o valor não está tão bem, o valor que está sendo demonstrado aqui não é tão legal. E aí você começa a ficar um pouco com o pé atrás. Isso eu estou colocando de uma situação que você tem que avaliar a acurácia, justamente um ponto de sensibilidade e especificidade no teste diagnóstico, que isso eu vou deixar mais para frente para explicar para vocês quando eu estiver falando sobre teste diagnóstico SARS-CoV-2, tá? As fitas reagentes lá. E o que eu quero te dizer então? Imagina se você tem esses aparelhinhos reprovados e você faz o teste e dá um valor totalmente alto, um valor totalmente baixo, e aí o médico tenta acreditar naquilo ali, ou ele tem que ficar bem esperto para não acreditar naquilo ali, ou até mesmo a sua família tem que ficar muito atenciosa naquele aparelhinho e verificar se realmente este aparelho que você está utilizando foi passado ali pela questão do controle de qualidade da Anvisa. Eu olhei esse aparelhinho aqui, passou no teste. Então, vocês não precisam se preocupar sobre as possíveis hipóteses que eu vou colocando nesse vídeo, tá? Porque eles passaram pelos testes, eles funcionam. E as fitas, vamos te dizer que as fitas, eu fiz de propósito alguns momentos nesse vídeo que vocês vão ver mais para frente, mas eu quero que vocês observem bem atentamente isso aí, tá? Então, o glicosímetro, justamente, esses que não têm uma acurácia tão boa, eles foram reprovados e esse aqui não, ele passou, tá? Eu não vou ficar falando marca porque não tem não está tendo nenhum financiamento aqui por parte disso, mas que vocês ficam bastante atentos relacionado a esses glicosímetros que vocês adquirem de outros países. Justamente não só isso, viu? Para teste rápido, mas outros testes também. O que é importante a gente falar nisso aí também sobre a questão dessa glicose que a gente está montando aqui, desse ponto que a gente vai observar nesse vídeo, tá? Materiais e métodos, então, nós temos o álcool, que você vai precisar, o algodão, tá? Uma coisa que muita gente esquece, nesses aparelhinhos aqui, ele precisa de bateria, tá? Então tem muita gente que deixa esse aparelho parado muito tempo e depois verifica lá, olha, não funciona. E acha que funciona pelo um cabo de carregador de celular. Então você vai observando que vai mudando de geração, tá? Um outro ponto que é importante é que cada aparelhinho desse, você vai ver em muitos vídeos, inclusive de próprias empresas, dos próprios kits, fala que cada aparelhinho desse tem um chip. E que quando tem um chip, ele só funciona com o chip, porque está relacionado com uma fita específica para o chip, tá? Então, vamos observar o que acontece mais para frente, a gente debate isso depois. Um outro ponto que eu acho interessante é que nessas fitas, o que vai acontecer quando você bate o olho no kit e eles informam isso pra gente? Eles têm cores.
interessante, porque se tem cor, ele deveria ser qualitativo. Mas no kit, eu vou colocar aqui, ó, justamente para você ver no kit, tá aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui, tá? O que ele fala aqui nesse kit? Não é qualitativo, mas é quantitativo, ou seja, ele conta. O que acontece nesse sentido aqui, que eu acho interessante passar para vocês? Então, ele tem aqui algumas cores, tá? E dentro desses intervalos de cores, eles convertem essas cores em números e então transformam em quantitativos. Sai do nível qualitativo para quantitativos. Muito inteligente isso aqui, tá? Olha o que vem aqui na bula, justamente para a gente ajudar a entender. Eu acho que aqui sim, eu vou ler o que está escrito, tá? Eu vou ler para vocês depois verificar o que eu passei, tá? Eu vou fazer essa análise aqui com vocês. Então, olha só. Nesta embalagem, tá aqui, de tira-testes, não se encontra nenhum chip de ativação preto. Não tem chip. Pô, os caras ali falaram que tem chip. Muita gente está comentando que tem chip específico. Vamos lá. Se seu monitor de glicemia tiver uma entrada para um chip de ativação e nela estiver inserido um chip de ativação preto, não o retire do monitor. Não, meu não tem chip preto nenhum. Tem um chip verde que eu mostrei para vocês. Caso não tenha nenhum chip de ativação preto, ligue para a empresa. Pô, além de eu comprar, se eu não tiver, não funcionar, eu vou ter que ligar. Tá bom. Vamos ver para frente o que aconteceu comigo. Se seu monitor de glicemia não tiver entrada para o chip de ativação, não é necessário tomar nenhuma providência. Mas esse tem o chip de ativação. O meu, ele tem, tá? Então, o que eu acho interessante quando eles colocam essas informações aqui, tá? Tem uma parte aqui que eu acho super importante, eu já vou até comentar com vocês para ajudar no resultado que vai vir para frente, para vocês me ajudarem aí na questão de entender o que possa acontecer. Ó, presta atenção nisso aqui que ele coloca aqui. Justamente quando a gente faz esse teste, ó, você tem que olhar cada nível de valor de referência que está sendo aplicado, de cada teste. O que ele fala aqui? O nível normal de glicemia de jejum em um adulto não diabético é inferior a 100. 100, presta atenção. Um critério para diagnóstico de diabetes em adultos é a confirmação em 2 testes de um nível de glicemia de jejum igual ou superior a 126 miligramas por decilitro. Os adultos com a glicemia de jejum entre 100 e 125 possuem, por definição, eu achei meio estranho essa palavra aqui, uma anomalia de glicemia, mas está legal, de jejum, pré-diabetes. Existem outros critérios diagnósticos para o diabetes. Entre em contato com seu médico para determinar se você tem diabetes ou não. Legal. Ele está pedindo, já falou, olha, se você tem dúvida, você já deveria ter entrado em contato com a equipe médica para avaliar se você tem algum problema ou não, tá? O que acontece nesse aparelhinho aqui? Ele tem uma enzima, que é a glicose deshidrogenase, que se você tem uma concentração alta de glicose no seu sangue, essa enzima vai quebrando, ela vai emitindo cores, e dependendo dessa medição de cores, esse aparelhinho tem aqui um infravermelho que vai captando essa concentração dessa cor, que vai aumentando, e aí você sabe a quantidade de glicose que tem no seu organismo. Mas sim, o professor não deixou ficar tão fácil assim não. Eu vou complicar um pouco mais as coisas, tá? Vamos supor, e nesse teste que a gente fez, eu fiquei de 8 a 12 horas de jejum, tá? Mas tá, nós estamos respeitando os critérios. Eu fiquei, tá? Mas um ponto interessante para a gente discutir aqui é o seguinte. Sabe aqueles tipos de exame que as pessoas parecem que se preparam para o dia seguinte? Nossa, esse exame que eu tenho aqui, eu tenho que me preparar. Ou seja, o cara come macarrão, aquele prato gigante, a semana toda e fala, não, mas no dia do exame eu vou me preparar, não comer tanto, para ver se dá uma baixadinha ali na glicose. Tem umas pessoas que fazem assim, elas tentam modificar um pouco o sistema de ambiente para tentar sair dos exames, né? Então, nesse caso aqui, contrário, não. Vamos supor que o seu professor aqui, ele teve não tanto uma queima de carboidrato. Vamos colocar aqui, não queimou tanto esse carboidrato.
Então ele respeitou, então eu respeitei os horários de 8 a 12 horas, né? Justamente porque o meu cérebro ele precisa de bastante energia de glicose, tá? Então o seu cérebro aí, ó, justamente ele está fissurado por glicose. O que comanda você comer, em vez de ser comidas saudáveis ou ir para chocolates, é o seu cérebro que vai dominar isso aqui. E aí, nesse ponto, eu coloquei aqui não só uma caixa de bombom, mas 3 caixas de bombons. E as 3 caixas de bombons estão totalmente abertas e praticamente vazias. Nesse sentido, eu não estou falando que eu comi tudo, eu não estou falando que eu comi todos esses bombons. Mas se eu tivesse comido aí pelo menos uns 10 bombons, respeitando mesmo assim os critérios de 8 a 12 horas de jejum, isto pode interferir no meu resultado final? Sim ou não? Então, são perguntas que vão ocorrendo que a gente tem que prestar bastante atenção e analisar todo o processo. Tudo bem? Então, justamente para mostrar para vocês, gente, agora vocês vão ver um vídeo e verificar se isso que a gente passou tem um fator interessante e de discussão. Então, a gente vai discutindo isso. Se vocês acharem legal, vocês comentam logo embaixo. Curtam esse vídeo para poder ajudar a gente também, tá? E o foco principal nosso agora é tentar desenvolver algumas questões que eu vou passar para vocês mais para frente, relacionado a esse vídeo com o professor que talvez comeu 3 caixas de bombom ou não, e como saiu esse resultado que vocês vão ver agora para frente, tá bom? Muito obrigado, vamos lá ver o que tem nesse vídeo que eu preparei para vocês logo hoje mais cedo. Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos chegar aqui, vamos observar um experimento que eu vou fazer aqui na parte da manhã. Então eu fiquei em um jejum aí de 8 horas e resolvi fazer o teste, a dosagem de glicose com esse glicosímetro que nós temos aqui, tá? E aí nós temos uma fita que é respectiva a esse kit aqui, uma lanceta, justamente que a gente vai colocar com esse aparelhinho aqui dentro. Na verdade é uma agulha que tem aqui dentro, que a gente vai colocar junto com esse, tipo uma caneta. Aqui nós temos um algodão, que eu vou colocar álcool nesse algodão, justamente para dar uma limpada no meu dedo. E aqui nós temos uma água que eu vou beber após esse experimento, que eu tô morrendo de sede, já faz tempo aí que eu tô sem beber água. E seria para a parte final do experimento, tá? Justamente para me hidratar. Desse outro lado aqui nós temos álcool, justamente para dar uma limpada no dedo, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, olha só. Aqui nós temos uma fitinha que vem com 10, né? Na verdade é um grupo, né, que vem com 10, e no caso aqui tem uma que está sobrando, né? E essa uma que está aqui, ela tem um código 376. Então, aí que é interessante a gente observar o código que eles colocam aqui, tá? Super importante isso que eu estou mostrando para vocês. Aqui você observa a fitinha. Então eu vou colocar aqui do lado. E como vocês observaram que o código é 376, esse kit ele orienta que o chip também seja o 376, tá? Para reconhecer essa fita aí. Eles têm essa particularidade aí. Não pode ser fita de um kit relacionada a outro kit, que não vai dar certo. Então vamos ver aqui como é que eles preconizam nesse tipo de sistema aqui. A primeira coisa que você tem que fazer, e uma outra coisa que eu acho super interessante, que o pessoal às vezes esquece, é a questão da bateria. Tem uma bateria aqui, né? Eu fui tentar observar ele, no caso a bateria tinha acabado, então eu resolvi colocar outra aqui. E a gente verifica realmente que o aparelho está com a bateria nova, tá? Então, olha só, um ponto que é super importante é verificar nessa questão da fita, ao você colocar aqui, tá? Ele preenche lá, 376. 376 é o código justamente desse kit aqui. E deu um tal de erro 1, tá? Esse erro 1 aí, a gente observa até nos alguns discussões em alguns canais, que às vezes aparece também. Então o que a gente faz nesse canal, nessa questão aqui? A gente tira, tenta colocar, né? Verifica se vai funcionar tudo bem.
Vamos ver. Opa, outro erro 1. Eu acho que aí tem alguma coisa que está acontecendo, tá? Alguma coisa que está ocorrendo que é possível a gente identificar algumas causas de erro. Quais seriam essas causas, né? Fico me preocupado aqui. O que seria esse E1, né? Bom, vamos dar segmento. Vamos dar segmento. Já que está com um erro 1 aqui, vamos observar aqui. Vamos dar segmento. O que nós vamos fazer? Apesar desse erro 1 estar aparecendo aqui de forma constante, e eu tenho na verdade, uma hipótese do que pode ser, eu já até comprei um outro kit. Na verdade, as outras tiras testes. Então, está aqui do lado, né? Então, vamos tentar trocar esse chip e essa fitinha por essa nova aqui e vamos verificar se aparece esse erro 1, tá ok? Depois eu gostaria de saber quais são as possíveis causas de erro desse sistema aqui. Então, vamos colocar aqui. Esse lado aqui a gente deixa para lá. Vamos abrir essa outra caixinha. O que ela tem aqui dentro? Um manual de instrução, né? Um manual de instrução. Vou deixar aqui do lado. Vocês percebam que aqui agora é um outro código, ó, 333, né? Então aqui nós temos várias fitinhas. Eu vou pegar uma, tá aqui, tá? Vamos fechar aqui. Olha, eu comprei várias fitinhas, olha aqui. Veio na caixa fechada, mas não veio o chip. Se não veio o chip, alguma coisa pode ter acontecido, né? Vamos verificar se ele consegue, com esse mesmo chip que está aqui. Vamos tentar aqui, espera aí só um pouquinho. Tá pedindo o código, tá vendo? Cadê o código? Mas o código não veio na caixa. Não veio esse chip aqui, ó. Não veio. Pois é, infelizmente essa é uma nova etapa de uma produção de aula que a gente tem que verificar. Agora eu vou ter que ir lá na farmácia e verificar isso aí. Só que essa farmácia encontra 70 quilômetros daqui de onde é que eu estou, tá? Vamos ver se funciona com o mesmo chip aqui. Com certeza não vai, não. Ó, funcionou. Então quer dizer que a fita que eu comprei, ela funciona para qualquer tipo de chip? Interessante. Questões que a gente tá formando aqui agora que parece que acontece alguma coisa nesse sistema aqui. Então vamos lá. Ele já tá pedindo para colocar o sangue lá, tá vendo? Aquele sanguinho ali. Então é importante vocês observarem isso aí nas hipóteses que a gente vai criar. Então aqui nós temos os níveis. Olha só, os níveis do que a agulha vai entrar. Aqui está o nível 1. Eu acho que para o meu tipo de pele aqui, ele vai receber um tipo 3, tá? Mas aí se tem pessoas que gostam de sentir mais emoção, vai para o 4, ou bota para o 5. Geralmente esse tipo de colocar no nível 5, a agulha penetra mais, tá? Por que eu te falo que ela penetra mais? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui no manualzinho que eu tenho aqui do lado. Em que você consegue perceber, olha só, olha aqui, o número 1, 2, 3, 4, 5,
Então o 5 ele penetra mais. Ou aquela pessoa que tem a pele mais fina, então você vai calculando aqui, você vai colocando de forma que você achar melhor. Então vamos lá, a gente tira essa capinha aqui. Aqui tá a agulha deles. Você tira, olha aqui, realmente, ó. Realmente ela vai furar, tá bom? Então você bota aqui, ó. Muito cuidado. Coloca aqui o nível. Eita. Tem que respeitar o aparelhinho. Pronto, ele fez o clique. O que ele fez o clipe. Pronto, ele fez aqui. O que que eu faço? Tá vendo aqui, ó, que não tem cor nenhum? Eu vou ativar, ó. Ficou amarelo. No que ficou amarelo, se eu colocar aqui, ó, em contato com o dedo, ó. Ó. É porque tem que colocar na ponta do dedo. Eu não vou arriscar agora, não. Eu não vou arriscar agora colocar essa ponta no dedo aqui, não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui do lado. Deixa aqui do lado. Vou pegar meu algodão. Coloco um álcool aqui, ó. Ixi, Maria. Justamente esses álcools que a gente tá usando aí para prevenção do coronavírus, tá? Então, limpa aqui o dedo. Você pode escolher qualquer dedo. Vamos pegar esse dedinho aqui. Geralmente a gente pega o lateral. Vou colocar aqui o algodão, deixa para próxima aqui, tá? Ó, enquanto a gente tava conversando aqui, o aparelho já até apagou. Então, a gente faz aqui, a gente bota e retorna ele aqui para ele ficar ligado. Ficar ligadão pra gente não perder tempo. Então já tá ativado. E aí eu vou pressionar aqui, tá? Eu tinha pensado que era para apertar aqui, porque tem alguns aparelhos que você aperta aqui. Ou só o simples fato de você triscar, ele já vai. Mas aqui, se eu apertar, ele já sai o sangue. E eu vou colocar ele justamente aqui pra gente medir. Tá? Então vamos lá. Faz uma massagem boa aqui. Ó, gotinho de sangue. Pronto, coloquei. Deixa ele medir. Vamos ver quanto que vai dar. Uau! 101. E agora? Esse resultado, será que é importante avaliar essa causa? Ou não é tão importante assim? E aí que a gente vai tendo algumas perguntas, surgimento de algumas perguntas. 101 é uma coisa de eu me preocupar ou de não me preocupar? Haja vista que a gente tem que pensar em vários fatores, tá? Realmente, eu fiquei ali 8 horas de jejum. Se brincar, até mais de 8 horas de jejum. Mas qual foi a minha alimentação ontem? Eu vou dar uma dica para vocês nessa prospecção da minha alimentação com o vídeo que a gente vai estar colocando num complexo total. Vocês vão observar, então, que eu tô com meu copinho de água aqui, realmente, então agora eu vou beber ele. Será que essa sede que eu tô sentindo tem algum respaldo contra uma possível diabetes no futuro? Será que 101 é o resultado que eu preciso me preocupar? Será que é um resultado que eu tenho que avaliar o que eu comi ontem, mesmo estando num processo de jejum de 8 a 12 horas? São essas perguntas que a gente vai fazer e vai discutir com vocês aqui nesses próximos minutos, tá ok? Então isso aqui foi um exame que a gente fez na parte da manhã, é jejum de 8 horas, não necessariamente você precisa fazer esse jejum de 8 horas, tá? Esse tipo de aparelho você nos permite a fazer dosagem ao dia. Então, nesse sentido, a gente fica até mais organizado com esse tipo de procedimento, tá? Tá, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu bastante trabalho para preparar ele, justamente para organizar, para editar. E qual seria a sugestão final? O que vocês orientariam no sentido do resultado que vocês tiveram? Né? E quais foram as possíveis perguntas que a gente poderia fazer justamente relacionado a esse vídeo, tá bom?
Mas de qualquer forma, muito obrigado e vamos aí seguindo a nossa caminhada. Até mais.